Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, começou o 2019 Croatia Grand Chess Tour, o Grand Chess Tour da Croácia, onde estão jogando ali 12 jogadores fortíssimos, 12 dos melhores jogadores aí do mundo de xadrez, e num formato aí de 11 rodadas, todo mundo joga contra todo mundo, são partidas clássicas, partidas pensadas, cada jogador tem 130 minutos, né, 2 horas e 10 aí para cada jogador, mais 30 segundos de acréscimo por lance. Ou seja, são partidas bem longas, né? São partidas de muita qualidade, pensadas e tudo mais. E tem muita coisa legal já acontecendo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma partida do Wesley So jogando contra o Ding Liren. O Wesley So de brancas e o Ding Liren jogando de pretas. Vale dizer que eu sou fã dos dois. Eu gosto muito do jogo do Wesley So. Durante muito tempo eu torci muito, eu continuo torcendo por ele. Eu vi uma ascensão muito forte do Wesley So e eu cheguei a acreditar durante algum tempo, alguns anos atrás, que ele poderia ser até o desafiante ao título mundial. Eu continuo tendo essa crença, não sei se mais cedo ou mais tarde, mas eu acredito que um dia ele deve chegar lá. Ele não tem um jogo... não tem tido performances expressivas nos torneios que tem jogado, mas ele de vez em quando faz umas pérolas aí, enfim, gosto muito dele. E o Ding Liren, claro, um jogador que é um pouco mais... Ele é bem mais estável em termos de resultados, né? Tem tido performances incríveis também, e é também uma das apostas, aí, um dos possíveis candidatos aí a serem um desafiante de Magnus Carlsen para 2020, né? O desafiante de Magnus Carlsen em 2020 será o campeão do torneio de candidatos de 2020, que vai contar aí com a presença de jogadores fortíssimos, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa partida. O Wesley So de brancas abre aqui com C4, abertura inglesa, e temos aqui a resposta de E5 pelo Ding Liren. A partida segue aqui com G3, e quem joga C4 é uma estratégia muito comum, em seguida jogar G3, né, com a ideia aqui de jogar depois cavalo C3, enfim, e ficar realmente com esse tema de domínio nas casas claras, né? É bem comum isso na inglesa. A partida segue com cavalo em F6, e aqui o Ding Liren desenvolvendo o cavalo, bispo G2, e aqui o lance bispo C5. Achei muito legal essa estratégia do Ding Liren, da mesma forma que o Wesley So está colocando, né, firmeza aqui nas casas claras, o Ding Liren também já colocou firmeza nas casas escuras, né? A partida segue com cavalo C3, seguindo mais uma vez com o reforço das casas claras, e aqui C6 e E3 aqui pelo Wesley So. Então tá desenhado aqui o que cada um tá buscando, né? Aqui o Ding Liren já colocou uma firmeza nas casas escuras e vai querer jogar, depois de C6 vai querer jogar com D5, né? E o Wesley So, por sua vez, colocou firmeza nas casas claras e preparou E3 para jogar D4. Legal, tá bem equilibrada a abertura aí, roque, cavalo de G em E2, adicionando mais uma peça para o ataque de D4. E agora imediatamente D5 aqui pelo Ding Liren, C toma D5, cavalo toma D5 e agora o lance D4, finalmente jogado também pelo Wesley So. A partida segue aqui com E, toma aqui o peão de D4. E agora o Wesley So, enfim, ele tem duas opções, acho que principais aqui, né? Cavalo toma em D5 ou E toma aqui o peão em D4. E as duas levam para configurações diferentes de estruturas de peões. Isso aqui é muito importante, gente. O que está acontecendo aqui? Se o Wesley So captura aqui imediatamente de peão, não foi o lance jogado, ele permite aqui ao Ding Liren determinar o caráter da posição. O que isso quer dizer? Se o Ding Liren quiser, ele pode capturar aqui em C3 ou ele pode simplesmente recuperar, desviar o bispo, tá? Tem essas duas opções principais. Se ele capturar aqui em C3, né, atacando a dama, depois de B toma em C3 e bispo D6, a gente teria uma posição onde o Ding Liren teria 2 ilhas de peões, né, contra 3 ilhas de peões, e esse seria o caráter aí da posição e ia definir aí toda a estratégia de médio e longo prazo aí da partida, né? Como explorar a questão dessas ilhas de peões, as brancas iam também ter um pouco mais de espaço, colunas semiabertas, ia ser questão aí de cada um querer provar o seu ponto, né? Mas a outra possibilidade, se tivesse capturado aqui com E toma em D4, ao invés de cavalo toma em C3, as pretas poderiam jogar imediatamente bispo aqui em B6, e depois de cavalo toma em D5 aqui, enfim, o cavalo está protegido, teria que tomar de peão, né? Ao invés de dama, e a gente teria a mesma posição do que seguiu na partida, tá? Então vamos lá.
Então você vê como isso deixaria, né? Depois, aqui nessa posição, então, e toma aqui em D4, deixaria o Ding Liren definir o caráter da posição. Ficaria na mão do Ding Liren. O Wesley So não quer isso. Ele quer ele definir o caráter da posição, por isso ele faz o lance cavalo, toma aqui em D5, forçando, portanto, a linha. E depois, então, de C, toma aqui em D5, agora sim, e toma em D4. E aí o Wesley So não deu oportunidade para o Ding Liren escolher aí o caráter da posição. E agora a gente tem aí uma posição onde cada um dos jogadores tem um peão isolado de coluna D. Tá? Então está definido o caráter aí de médio e longo prazo estratégico da posição. A partida segue com o bispo B6, o bispo estava atacado, continua fazendo agora pressão no peão isolado. Cavalo C3, legal esse lance aqui do Wesley So, não perde tempo para também atacar o peão isolado das negras, e esse passa a ser agora o tema da abertura, porque ao invés de defender aqui em D5, o Ding Liren faz a coisa certa. Cavalo C6, agora ele também fazendo um forte ataque no peão isolado das brancas. Legal, né? Ah, Rafael, mas aqui com esse rei exposto no centro aqui, tem que dar cheque e tal. Poderia, tá? Mas, enfim, só ajuda aqui o Wesley So a proteger um pouco mais aqui em D4, né? Ah, mas agora não tá protegido porque o bispo tá cravado. É verdade, né? Mas depois de roque, esse bispo vai estar muito bem posicionado aqui em E3, defendendo em D4. Então essa torre não teria conseguido nada com o cheque, tá? Por isso que a partida seguiu com cavalo C6, pressionando aqui o peão em D4. Bispo E3 defendendo. E agora bispo E6 também defende o peão isolado de D5. Legal essa posição, né? Bastante, quase simétrica, né? Com exceção aqui dos bispos dos bispos aqui. Esse, no caso, o bispo de casas claras em fianqueto, né? O escuro não. Mas aqui a posição central aqui é bem simétrica, né? É bem interessante aqui essa partida. Ambos os jogadores atacando os peões isolados e defendendo os próprios peões isolados. A partida segue com o roque. Dama D7, conectando aqui as torres e também dando apoio para o bispo nessa diagonal de casas claras. Cavalo A4, e esse cavalo agora tem a oportunidade de capturar o bispo ou tem a oportunidade de ir para C5. A torre de F em D8, e esse lance não torna mais o lance cavalo de C5, não é mais possível, tá? Porque aqui cavalo C5, com a ideia de atacar duas peças, depois de bispo toma, peão toma, e o avanço aqui para D4 seria muito forte, né? Esse peão, as pretas teriam um peão passado aqui, bastante perigoso, e estariam com toda a iniciativa e com vantagem na posição, né? Então por isso que torre de F aqui em D8 foi um excelente lance, impedindo o lance de cavalo C5. A partida segue com cavalo toma B6, toma aqui em B6 e agora dama B3, claro, fazendo também um pouquinho de pressão, mas na verdade o peão de B6 aqui virou um alvo também na posição, né? Torre A6 defendendo, e agora a torre de F aqui em C1, colocando a torre numa coluna aberta, né? As torres adoram colunas abertas. Bispo H3, o Ding Liren aqui propondo troca de bispo. E o Wesley So prefere manter esse bispo aqui, que é um bispo muito forte da posição, né? O bispo bom das brancas. Esse aqui é o bispo mal das pretas, né? Então o Ding Liren quer trocar o seu bispo mal pelo bispo bom do Wesley So. O Wesley So não é bobo, não. Ele joga bispo F3, né? O bispo dele tem mais atividade do que o bispo aqui do Ding Liren. Bispo G4, o Ding Liren insiste em trocar. O Wesley So fala não. O Ding Liren fala eu quero. O Wesley So fala de jeito nenhum. O Ding Liren fala vai sim. E aí o Wesley So fala bom, eu vou ter que ir para H1 mesmo, né? Aqui não tem jeito. Aqui você não vai conseguir forçar a troca, né? E aí então o Wesley So evita, né, o que seria a terceira repetição, que levaria aí para o empate, e joga com o bispo em H1. E agora então o Ding Liren, nervoso, né, com essa situação, já joga o lance H5. Fala, você não quis trocar, então eu vou te atacar aí com tudo na ala do rei. E o Wesley So não permite isso e paralisa qualquer chance de ataque aí com o lance H4. A partida segue com o bispo em E2. E agora rei H2 foi jogado. E esse lance é bem interessante, gente. Eu vou explicar por quê. Esse lance aqui está segurando a casa de H3, né? Então não permitindo, claro, a dama entrar, mas mais do que isso, preparando aqui uma manobra com bispo G2, bispo H3 no futuro se for preciso, né? Então legal. A partida segue agora com dama em F5. De certa forma pressionando aqui em F2, mas por enquanto está defendido. E também dando apoio aqui na casa de F3, né? Para poder, quem sabe, mais uma vez tentar trocar esse bispo. E o Wesley So não permite aí, né? Se as pretas conseguem jogar bispo F3, elas finalmente vão conseguir trocar aí o bispo mal delas pelo bispo bom aqui do Wesley So, e não vai ter como evitar mais, né? Esse bispo tá em H1 já no cantinho, não tem mais tabuleiro para ele correr, então antes que seja tarde, bispo G2, né? E agora se vier bispo F3, tem bispo H3 ou até mesmo bispo F1.
A partida segue com o cavalo em A5 atacando aí a dama. Dama C3, cavalo volta para C6 e aqui um lance do Wesley So, onde ele começa uma combinação muito bonita na posição. E é um lance assim bem ardiloso, é o lance B3 e esse lance é ardiloso e ardido. Porque não parece, né? Esse lance a princípio parece um lance sem muito propósito, né? Um lance meio... acho que ele tá passando a vez, né? Mas na verdade não, esse lance é bem perigoso, bem ardido. O que ele tá de olho aqui, o Wesley So? Ele tá de olho nas casas claras. Olha só que configuração engraçada. A torre e o cavalo estão segurando possíveis casas de fuga para esse bispo. Né? Então você veja que se em algum momento esse bispo tiver que correr, ó, ele já não tem B3, já tirou a casa de C4 do bispo. E mais do que isso, deu casa de apoio para jogar A4. Né? Então se em algum momento esse bispo for atacado, né, e tentar fugir por aqui, não vai conseguir. Olha só que legal. Né? Então agora com esse lance B3, o Wesley So começa a criar problemas aí sérios na posição do Ding Liren. O Ding Liren joga aqui com B5, não percebendo o que está acontecendo. Tenta expandir aí na ala da dama, mas agora começa a ficar complicado. Dama D2, e aqui nessa posição acho que o Ding Liren percebeu o que estava acontecendo. Né? Veja a importância do lance B3 agora. O bispo não tem mais a casa de C4, o bispo está atacado. O bispo vem aqui para F3, tá louco para trocar esse bispo, mas o Wesley So não permite e faz o lance aqui, bispo F1, e esse lance é muito forte porque vem com o tempo sobre o peão aqui de B5, né? A torre B6 foi jogado defendendo e tem um problema grave com esse lance. Tudo bem, ele defende aqui o peão, mas agora essa configuração aqui de duas torres é perigosa, né? Se esse bispo conseguir passar aqui para C7, vai ganhar material, né? Então o Wesley So continua aqui com o bispo em F4 e esse lance também, gente, é ardido porque ele faz duas coisas. Além de ameaçar bispo C7, ele liberou a terceira horizontal aqui para um ataque de torre ao bispo. Ó. Olha como a coisa vai ficando difícil aqui para o Ding Liren. Um combo fantástico do Wesley So que começou com B3, quem diria, né? Enfim, agora o bispo está ameaçando entrar aqui em C7, torre C8 defende essa ameaça, mas depois de torre C3, o Ding Liren se deu conta de que o bispo dele tá sem casa. Olha que coisa. Vamos lá, Rafael, mas tem como tá sem casa? Tem duas casas aqui, né? Bom, se ele tivesse jogado bispo E4, não foi o lance jogado. Aqui existe um lance muito forte, que é o lance bispo H3, né? Atacando aqui a dama e a torre na sequência, né? E aí não tem como defender, mas essa torre vai cair uma torre limpa na posição, né? E se jogar bispo G4, que foi o lance jogado na partida, então agora veio o lance do Wesley So, o lance F3. E veja que triste situação aqui desse bispo. Esse bispo tá perdido, né? Não tem mais para onde correr. E o Ding Liren não é de desistir tão fácil, não. Ele continua agora com B4, atacando aí a torre, né? Torre agora foge aqui para D3, segurando aqui a casa de D4. E depois de bispo também F3, torre também F3, o Ding Liren faz esse lance cavalo E5. E é um lance bastante perigoso. Você vê como não é fácil jogar contra um jogador desse calibre, né? Mesmo tendo perdido uma peça, ele agora fez esse lance de cavalo que ameaça tanto a torre aqui de F3, né, com cheque, ganhando a dama na sequência, como também ameaça o lance aqui torre em C2, né, protegido pela dama e colocando aí problemas aqui para a dama do Wesley So, né? E o que fazer nessa posição? Bom, o Wesley So já ganhou uma peça e ele decide então que ele não quer salvar a dama e ele continua simplesmente com D toma em E5, né, permitindo o lance aí de torre C2. E agora ele protege a sua dama com torre aqui em F2. E agora o Ding Liren, claro, tem que capturar essa dama aí, pelo menos tentar minimizar um pouco aí a questão material. Torre toma em D2, torre toma em D2 e no final das contas aqui, vamos falar, vai duas torres pela dama e dois bispos contra torre são vantagem para as brancas, né? A questão de peões aí tá parecida, né? 6 peões contra 5, mas tem peão das negras caindo. Então, em termos materiais, não existe tanta diferença, mas em termos de posição, né? Duas torres vão e dois bispos vão poder jogar melhor, né? Do que a dama aqui e a torre. Vamos ver isso acontecendo. Torre C6, colocando a torre na coluna aberta. Bispo H3 atacando aí a dama. Dama G6 e agora torre de A em D1. Dobrando aqui nesse peão fraco aqui de D5. E não tem uma maneira de defender, né? Já são dois ataques. Ele não tem nenhuma defesa. A partida segue agora com torre A6, fazendo pressão no peão de A2. E agora, calmamente, o Wesley So faz o lance bispo G2, adicionando um terceiro ataque a esse peão. Por que não, né?
A partida segue agora com D4 avançando e bispo toma aqui em B7 primeiro, torre em A5 e agora a torre captura aqui o peão de D4. Tá caindo em A2, torre toma em A2 com cheque, a torre agora cobre, né? Antes que passe a ter problemas aí com dama e torre, podem tentar sequências de checkmate nesse rei, né? Então é melhor proteger aqui com a torre. Dama B6 e agora é o seguinte, né? Se a torre capturar em A2, está caindo aqui em D4. É uma troca, né? Então, e é exatamente como continua a partida. Torre toma em A2, dama toma aqui em D4. E agora, depois de torre D2, dama C3, o lance bispo D5 e essa posição é muito bonita. Por quê? Bispo D5 protegeu aqui o peão de B3. O bispo está defendendo aqui a torre de D2. A torre está defendendo o bispo. Né? As peças estão se protegendo. O rei está protegendo esse peão, que por sua vez protege o bispo, que protege o peão. Né, que protege esse outro peão. Então tem uma cadeia aí que se comunica, né, completamente com as peças aí do Wesley So. Veja que harmonia, né? A partida segue com rei F8, bispo C4, agora liberando aqui para a torre poder jogar. Essa estrutura está bem sólida, as peças continuam se protegendo aí umas às outras. Rei E7 e agora bispo G5, e esse lance é perigoso, porque o rei agora tem que tomar muito cuidado, né? O bispo aqui de Casas Claras está cortando, a torre está cortando. Né? Se o rei quiser vir para E8 ou F8, torre aqui em D8 é checkmate de cara. Né? Então lance forçado aqui é F6. F6 foi jogado e agora as brancas se livram desse peão isolado da coluna E. E também F6 com cheque, G também F6, torre E2 cheque, rei D7 e bispo D2. E nessa posição o Ding Liren tem que abandonar. Veja que posição bonita. Mais uma vez o peão dando apoio para o bispo protegendo a torre. Né? As peças aqui, o rei protegendo os peões. A torre protegendo o bispo e o bispo atacando o B4. E não tem como a dama sair desse ataque e continuar defendendo o B4, né? Então, pouco a pouco aí, as peças do Ding Liren vão começar a cair, né? O Wesley So com 2 bispos e uma torre, né? Fora os peões aí contra dama e um rei exposto, né? Não vai ter dificuldade para vencer essa posição. E é por isso que nessa posição o Ding Liren abandonou, né? Achei uma partida fantástica, achei uma execução incrível aí do Wesley So, né? Achei a abertura, eu achei muito legal dos dois lados, mas realmente ali a questão do lance B3, né? Do Wesley So, a visão que ele teve, né? Da complicação aqui das Casas Claras, né? Nessa posição aqui, ele percebendo essa configuração aqui de difícil fuga, né? Desse bispo, faz esse lance B3 e começa essa combinação fantástica, né? Atacou o bispo, não deixou trocar, atacou com tempo sobre B5, defendeu bispo F4 com 2 ameaças de bispo C7 e também torre C3, defendeu. E agora essa sequência matadora, né? Muito legal, né? Aqui só existiria um lance que poderia defender. Aqui a posição é muito difícil de achar, né? Mas nessa posição que o bispo tá ameaçando C7 e a torre tá ameaçando vir para C3, o único lance aqui seria dama D7, segurando a casa C7 e dando mais um pouco de fuga aqui para esse bispo, né? E esse lance salvaria, apesar de que as brancas estão melhores aqui, estão com toda a iniciativa na posição, né? Tem mais espaço e tudo mais. Mas o jogo, eu acho que essa sequência ofereceria mais resistência, né? Mas fantástico, fantástica a atuação aí do Wesley So, uma partida incrível. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!